o cântico Crer e Observar, de número 110A. E quando nós estivermos louvando ao Senhor com esse cântico, você tem a liberdade e a oportunidade de cultuar ao Senhor, trazendo ao Senhor o seu dízimo e oferta, você que veio preparado para esse fim. Em Jesus confia, tua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tu quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Presbítero Elias, agradece a Deus, dízime as ofertas. Por Deus e Teu Pai, nós somos presentes, estamos para cultuar o Teu nome, para te adorar. E neste momento, quando foi entregue o dízimo para a oferta, o Senhor possa fazer com que seja bênção na vida dessa igreja. Que possa estar abençoando as pessoas que vão administrá-la, para que possa ser feita tudo que o Senhor lhe permita para o crescimento dessa igreja. Sim, Deus. Esteja abençoando nós neste culto. Que o Senhor fale através da Tua palavra. Que o Senhor continue falando, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bênção. Queridos, nós louvamos a Deus pelo cuidado dos irmãos com a casa do Senhor. A gente observou ali a colocação que os irmãos fizeram
do piso, o reparo nos muros, o portão, o gramado. Gostei de ver o gramado, bom gosto dos irmãos, que bênção a restauração do gramado. Isso é cuidado com a casa do Senhor. Que Deus continue nos abençoando graciosamente com esse zelo para com as coisas e causa de Deus. Eu quero te convidar para nosso estudo reflexivo nesta manhã, neste momento. Eu te convido a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 14 até o verso 21. Eu te convido a colocar-se sobre seus pés para nós lermos essa porção da Sagrada Escritura. Vamos ler alternadamente. Eu lerei um, você lê o outro e vamos do verso 14 até o 21. Diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivéssemos diários de perfeições em Cristo, não teríamos contudo muitos pais, pois eu o Evangelho vos serei em Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Peço a irmã Leci para que ore a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, pela tua misericórdia que tem para conosco, Pai. Graças te dou, Senhor, pela tua bondade, Senhor, de nos amarmos como filhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por o Senhor estar conosco, Senhor. E que o Senhor possa estar vindo abençoar a cada um que aqui está, veio aqui para louvar e glorificar o teu santo nome. Entrego tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aí lendo exatamente o desfecho do capítulo 4 de 1 Coríntios. Mas se nós pegarmos o contexto anterior, desde o seu início, nós vamos ver uma percepção mais ampla. Se não, vejamos. Assim como Paulo usou 3 imagens para a igreja no capítulo 3, também ele utiliza 3 figuras para descrever o ministro cristão. Esse é o cenário. Ele vai afirmar que o obreiro é um mordomo que vive com fidelidade, um espetáculo ao mundo que revela humildade e um pai que demonstra amabilidade. Essas são as figuras. E sobre esses 3 aspectos, nós notamos alguma coisa. Se nós pegarmos o verso 1 ao 6 do contexto anterior mais distante, nós vamos ver que ele partilha algumas coisas aí. No verso 1 ele vai mostrar que o obreiro é um escravo sentenciado à morte. Ainda no verso 1 ele vai dizer que o obreiro é um mordomo que obedece às ordens do seu senhor. Ele vai também dizer que o dispenseiro precisa ser absolutamente fiel no exercício do seu trabalho.
Quando você pega o verso 3 ao 6, ele vai falar que o dispenseiro, ou seja, aquele que cuida da dispensa, está exposto a julgamento. E aí ele vai dizer que o ministro, na qualidade de mordomo, passa por 3 crivos de julgamento. Ele vai falar no verso 3, na parte A, sobre o julgamento dos homens. E quando nós olhamos na parte B do verso 3 e na parte A do verso 4, ele vai falar sobre um julgamento próprio. Existe o julgamento próprio, o julgamento dos homens e o julgamento próprio. Mas quando ele pega a parte B do verso 4, ele vai falar sobre o julgamento de Deus, aquele que tudo sonda, que tudo sabe, que tudo perscruta, ele também tem o julgamento. E nós vamos notar que vai crescendo a palavra de Deus, e no verso 5 e verso 6, Deus usa o apóstolo Paulo para dizer que a igreja precisa ter cuidado para não julgar os ministros apressadamente. Aí Paulo traz para a igreja de Corinto 3 tipos de repreensões erradas em relação aos ministros. Aí o verso 5 mostra julgar na hora errada, pelo critério errado no verso 6, e no verso 6, parte B, pelo motivo errado. E aí a gente vai para um contexto mais próximo, contexto anterior mais próximo, que é o verso 7 ao verso 13, para a gente ter uma visão panorâmica para entrarmos no texto que nós acabamos de ler. Vai dizer aí que o ministro é um espetáculo diante do mundo. E Paulo faz 4 contrastes aí para revelar a sua ironia. Ele está apresentando um contraste, mas é uma forma irônica. Paulo está usando aí de ironia com a igreja de Corinto. Ele vai dizer o seguinte, olha o contraste. Reis prisioneiros, do verso 7 ao verso 9. No verso 10, na parte A, ele vai dizer sábios loucos. E no verso 10, na parte B, ele vai dizer fortes, fracos. E quando você pega o verso 10, parte C, até o verso 13, ele vai dizer nobres, desprezados. Ele usa a ironia nesses contrastes para partilhar com a igreja. Aí a gente canaliza no texto que nós acabamos de ler, que é exatamente o verso 14 ao 21. Então, esse cenário anterior nos reportou a essa figura que agora Deus apresenta para Paulo, o ministro, como um pai amoroso. E isso é glorioso. Ele vem descrevendo as figuras até chegar nessa figura bendita de um ministro, servo de Deus, com uma figura de um pai, e não apenas um pai, mas um pai amoroso. Vejamos. A última figura, queridos, que Paulo usa nesse capítulo é a figura de um pai que precisa exercer doçura e precisa, ao mesmo tempo que exerce essa doçura, exercer também temor. Paulo já tinha comparado a igreja local a uma família. Basta nós olharmos lá no capítulo 3, no verso 1 a 4. Mas agora a sua ênfase é sobre o ministro como um pai espiritual. Olha que grandeza esse obstáculo. Paulo aqui dá uma guinada de 180 graus, é como se ele estivesse indo para lá e agora ele volta. 180 graus é exatamente quem estava indo está voltando. E ele faz isso, saindo de uma severidade ferrenha, dura, imensa, onde usou de ironia para uma figura repleta de doçura, que é a figura de um pai. Muito bem, severidade de Paulo, meu irmão e minha irmã, dá lugar à ternura. Isso é maravilhoso de se ver na palavra de Deus. Ele agora se dirige à igreja como um pai aos seus filhos. Normalmente, quando temos de usar a vara
para disciplinar os nossos filhos, choramos mais do que eles. E muitos pais dizem, olha, doeu mais em mim do que doeu no meu filho. Eu sei disso, mas eu sabia que tinha de fazê-lo. Por isso eu fiz, mas quando usava a vara, cada choro, cada gemido dele, eu gemia primeiro. Eu gemi, dava varada, e ele gemia depois, e doeu mais em mim do que doeu nele. Sofremos e sentimos mais do que eles. Parece que é isso, exatamente isso que Paulo está sentindo, pois ele acabara de disciplinar severamente a igreja, chamando a atenção dos crentes de maneira dura. Ele repreende, exorta, corrige de maneira dura, e agora, depois de fazer isso, ele se volta cheio de uma ternura que nem parece ser a mesma pessoa que estava com aquele rigor e com aquela dureza. Agora ele vem com a ternura, com a doçura, com mansidão, com carinho, dirigindo-se à igreja como filhos, e não apenas filhos, mas filhos amados. Vejamos como ele escreve. Diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos. É exatamente isso que está no verso 14. E a palavra admoestar é trazer para a linha. É como que se o filho estivesse desnorteado com um bloqueio, uma faixa, uma escama nos olhos, e perdesse o norte do caminho, e ele então vai e admoesta, trazendo novamente para o caminho, e é uma admoestação como a filhos, e ele diz, filhos meus amados. Então, aqui nesse verso 14, a gente nota essa paternidade espiritual com uma exortação quanto a filhos e filhos amados. Mas quando usamos esse termo pai espiritual, isso vira uma pergunta: o que é pai espiritual? Pois bem, quando nós olhamos para o verso 14 e 15, nós vamos notar algumas coisas. Primeiro, eu quero destacar aqui que o pai é aquele que gera os filhos pelo evangelho. Estamos falando de pais espirituais. É aquele que proclama, anuncia, senta com a pessoa e ouve e faz uma réplica dentro da palavra, naquilo que a pessoa colocou, esclarecendo qualquer dúvida que ela tem dentro da palavra. Aí ocorre o gerar de filhos pelo evangelho. Paulo fala do pai espiritual. Quando você olha para o verso 15, diz o texto sagrado: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo. Verso 15. A palavra que é traduzida para o português aqui, preceptor, é paidagogos. E vamos entender o que significa. E o escravo que tinha a responsabilidade de conduzir uma criança e conduzi-la à escola, cuidar da criança e conduzi-la até a escola para que ela recebesse os ensinamentos e o aprendizado. Ele não era o professor, mas era aquele que levava o filho à escola e o deixava aos pés do mestre. Olha que importância! O mestre estava ali com todo o saber, com todo o entendimento, com todo o conhecimento para passar para aquela criança, para aquele filho. Mas se o filho não chegasse, o ensinamento ia ser passado para os outros, mas o filho este a qual estamos falando não iria receber.
mas porque esse que é colocado como escravo tem essa liberdade, oportunidade de pegar o filho e levá-lo até a escola e deixar aos pés do mestre e dizer: presta bastante atenção no ensinamento. Olha que situação importante. Parece que não, a gente enxerga o papel do mestre aqui, mas esse que levou e colocou aos pés do mestre tem tamanha importância tanto quanto o mestre. E Paulo diz: vocês podem ter muitos que levam instrução até vocês, ou levam vocês a instrução, porém, vocês só têm um pai. A minha relação com vocês é estreita, a minha relação com vocês é sentimental, a minha relação com vocês é familiar, a minha relação com vocês é íntima. E uma relação de coração e de alma, coração e alma unida. Em outras palavras, Paulo abre o diálogo de forma clara, real e transparente e diz: eu sou o pai de vocês, eu os gerei no Evangelho. Que coisa gloriosa! Aí a gente tem o descortinar de um pai espiritual, aquele que senta, que instrui, que ouve os dilemas, as querelas, as questões, e acolhe, pega a palavra e ministra, e assim ocorre o gerar espiritual. Quando nós caminhamos para o verso 16 e 17, nós vamos notar que o pai é aquele que é um exemplo para os filhos. Verso 16, Paulo diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. A palavra imitadores no grego é mimetai, de onde vem a palavra mimetismo, ou seja, mímica. E criança gosta muito de mímica. Se você usar esse aspecto da mímica, a criança ama. Você diz: levanta a mão. Como eu vou fazer? E levanta, ela levanta também. Mexe para cá. Aí ela gosta disso. Ela replica na íntegra a mímica. Ela reproduz exatamente como você está fazendo. Ou seja, você ensina o filho não apenas por aquilo que você diz, mas sobretudo por aquilo que você faz. Os filhos aprendem primeiro pelo exemplo, depois pela doutrina. Eu quero falar aqui sobre Albert Schweitzer, um grande pensador alemão, queridos. Ele declara que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Ele usa o termo eficaz aqui. Uma coisa é falar algo para uma criança, outra coisa é fazer algo para aquela criança ver. Ela fica prestando atenção, depois você faz de novo, ela presta atenção. Você faz a terceira vez, ela já não presta mais atenção, ela vai lá e faz igual. Ela repete, ela aprendeu a fazer vendo você fazer, e isso é glorioso demais. E Paulo podia ser exemplo para os seus filhos, e os seus filhos podiam imitá-lo. Por quê? Porque ele imitava a Cristo. A grande questão é essa. O grande lastro pelo qual Paulo podia dizer: sejam meus imitadores. Olha que peso tem essa palavra. Um ser humano virá para os seus filhos espirituais e dizer: olhem para mim e sejam meus imitadores. Qual é o lastro que ele tinha para poder falar isso? Ele mesmo diz: sejam meus imitadores. Aí vem o lastro: porque eu estou imitando a Cristo. Quando eu, você, nós imitamos a Cristo, a gente pode virar para as pessoas e dizer: não está entendendo o que está escrito aí não? Olhe para a minha vida e faça o que eu faço, porque eu estou fazendo exatamente o que está na palavra. É essa palavra forte, né, que Paulo está dando. Ousada, mas Paulo está dando. Para ele dar essa palavra, ele precisou vivenciar Cristo. Então ele diz: olha para a minha vida
e você vai ver como é o proceder que a palavra de Deus orienta. Quando nós vamos para o capítulo 11, verso 1, aí essa verdade fica bem clara, quando ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí a gente caminha para o verso 18 ao 21, nós vamos notar que o pai é aquele que é fiel em disciplinar os filhos. Notem, o verso 18 ao 21 vai dizer: alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O Pai, meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes, é aquele que gera, que ensina pelo exemplo e também o que disciplina, e disciplina com todo amor. Notem, o apóstolo está dizendo: alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele coloca uma pergunta. Há um momento em que a intolerância precisa ter um fim. Há um momento em que a única forma de alcançar o coração do filho é o expediente da disciplina. Vai tendo longanimidade, mas chega um momento que a intolerância precisa ter um fim, aí entra o expediente da disciplina. Reter a vara do filho é pecar contra ele. A palavra de Deus fala sobre a importância e o papel da vara. Sociedade secular já criou até leis contra a palavra, batendo de frente com a palavra, quando a palavra instrui e ensina acerca da vara, da importância da vara. É bíblico. E nós notamos isso: reter a vara do filho é pecar contra ele, é deixá-lo a qualquer modo, lançado às margens, à riveria. Aborrece a alma do filho o pai que retém a disciplina, vê e fecha os olhos, nota e finge que não notou. Chega um momento em que um pai responsável precisa disciplinar os seus filhos. Um pai que ama não pode ser indulgente com os filhos. O pai não apenas dá exemplo e ensina, mas também disciplina os filhos quando eles se tornam rebeldes. Paulo diz que existe dentro da igreja uma dicotomia, ou seja, um hiato, um abismo entre o que os cristãos falam e o que eles viviam. Paulo está falando exatamente isso com a igreja de Corinto. Fala: olha, tem um abismo grandioso, tem uma lacuna, tem um buraco, tem uma brecha. Vocês estão falando uma coisa, mas estão vivendo outro. Com muito amor, Paulo está falando isso com a igreja de Corinto. Paulo contrasta o discurso e poder, palavras e obras. Quando você pega o 19 e 20, sobretudo quero destacar o 20, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Esse aspecto aqui está exatamente chamando para o vivenciar. Não em palavra, mas vivenciar a palavra. Forma prática, real, verdadeira.
Os crentes de Corinto não tinham problema com discursos bonitos, excelentes, pomposos, mas eles não tinham poder. É isso que Paulo está dizendo aqui. Falavam, mas não viviam. Havia essa lacuna entre o que eles falavam e o que eles praticavam. Quem ouvia o que os coríntios estavam falando e como eles viviam, diziam, não faz sentido o que vocês estão falando com o que vocês estão vivendo. Eles eram uma igreja falante, era uma igreja de boa palavra, eloquente, mas não estavam praticando. E é exatamente nesse aspecto que Paulo chega com uma palavra paternal, exortativa, trazendo correção. É como se ele trouxesse a vara nesse sentido aqui, dizendo, olha, tem que estar alinhado o que falam com o que vivem, o que falam e o que praticam. Então Paulo lhes diz que o problema não é falar, mas viver. Aí ele entra nesse episódio. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, ou seja, não em palavras, mas em vida, que as pessoas veem. As pessoas não estão lendo diariamente a Bíblia, mas estão vendo as nossas vidas. E tem gente que lê a Bíblia através de nós. Que tipo de Bíblia nós estamos mostrando? É isso que Paulo está trazendo aqui. Não adianta uma pessoa falar bonito, ter um discurso lindo, não adianta ser eloquente, dominar as palavras, tocar trombeta. As pessoas olham e falam, poxa, como comunica bem. Ele vai enfatizar, o reino de Deus é poder, é vida, é transformação. Pessoas precisam olhar e dizer, poxa vida, alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa. Eu sei como ela era e como ela está agora. Só de ver, notam que algo transformador do céu e não da terra, do coração de Deus, não da movimentação dos homens, aconteceu na vida de uma pessoa, porque houve transformação. E se você pega o verso 14 e une com o verso 21, você vai ver o seguinte, notem. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. E o verso 21 diz, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O pai é aquele que dá afeto e carinho aos filhos. O pai gera, dá exemplo, disciplina e também carinho. O filho que só recebe vara, que só apanha, como que ele fica? Ele fica um filho revoltado, é ou não é? Agora, o filho que só recebe mimo, que só recebe carinho, ele fica mimado, ele fica imaturo, ele não cresce nunca. Ele pode fazer o que for, que ele é mimado. Então ele fica imaturo, ele não tem uma maturidade, ele não tem um crescimento. Precisamos dosar disciplina com ternura. Tem o tempo certo para usar a vara e o tempo certo para pegar o filho no braço, no colo, acariciar. E precisamos equilibrar correção com encorajamento. Paulo pergunta, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de ternura? Paulo era aquele homem de coração doce, cheio de ternura. Um pai que tinha vontade de colocar o filho no colo. Essa é a realidade, apóstolo Paulo, um pai espiritual. Precisamos desenvolver, querido, querida, esse sentimento de proximidade, esse sentimento de intimidade, de amabilidade na igreja. Veja a intensidade do sentimento desse apóstolo abençoado, veterano, quando ele escreve aos Gálatas, ele afirma o seguinte, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, está isso escrito em Gálatas capítulo 4, verso de número 19. A figura que ele usa é a de uma mãe no serviço
de parto, dando à luz. Depois ele diz aos presbíteros de Éfeso que ele era aquele pai que exortava dia e noite, não apenas exortava, mas exortava com lágrimas a cada um. Atos 20, verso 31. Ele ainda disse aos Tessalonicenses que ele era como uma ama que acaricia os filhos, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 7. Então aqui nós estamos diante de uma realidade, de um pai espiritual, que gera e gera pela palavra. A palavra gera e gera filho espiritual. Que Deus nos ajude, nos abençoe com sua graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus irmãos e irmãs, aguardem um momento de pé, nós vamos ter mais uma oração e a bênção apostólica. Alguns irmãos lá em Vargem Alta, eles estão em isolamento porque foram contaminados pela Covid-19. Entre eles, Michele, do diácono Marcos, trabalha na Unimed, então está de frente ali com essa batalha, então ela está em isolamento. Outro foi presbítero Arthur, a Dora e a Kelly, também está em isolamento. E o outro foi presbítero Eliasir, também está em isolamento. Então, nós devemos ter o máximo de cuidado possível, mas devemos acobertar essas pessoas em oração, estar orando por elas, para que elas possam estar se resguardando, até mesmo para não contaminar outras pessoas, e que Deus possa, por sua infinita graça, bondade e misericórdia, restabelecê-las plenamente. Eu vou pedir presbítero Elias que ore por essas vidas, e em seguida estaremos impetrando a bênção apostólica. Deus eterno, Deus de misericórdia, diante da tua presença estamos nós mais uma vez falando contigo nesta manhã. Nós queremos, ó Pai, apresentar os nossos irmãos que estão passando por esse momento de isolamento social, que o Senhor possa estar visitando eles nesta manhã e que eles também possam estar sentindo, ó Deus, a tua presença em seus corações. Queremos, ó Pai, pedir a tua misericórdia, ó Pai, que o Senhor afaste essa doença o mais rápido possível, para que, ó Deus, os teus servos possam voltar a viver aquela vida, ó Pai, de sociedade junto com o povo, adorando a Ti, fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou, para que nós pudéssemos estar cada dia mais nos congregando e que nada viesse, ó Deus, a estar nos impedindo. Quero te suplicar, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um de nós aqui nesta manhã, que o Senhor esteja abençoando cada dia mais para que nós possamos estar continuando fazendo aquilo que o Senhor mandou, Pai, que é levar o Teu Evangelho. Esteja, ó Pai, também abençoando esta igreja, esteja, ó Pai, abençoando o conselho desta igreja. Ó Deus, ser com cada um, ó Pai, para que a Tua igreja possa ser cada dia mais uma igreja viva na Tua presença. Eu te peço, ó Pai, entregando este momento de culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, com toda a igreja, espalhada em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, tenha um ótimo dia em nome de Jesus.